Quem esteve na conferência, vocês sabem que foi uma bênção. Gente, chega a ser emocionante. 300 pessoas ali trabalhando para divulgar o reino. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita no que a gente faz aqui, não é? E eu acho fantástico como uma igreja acredita de fato no que ela está falando e ela vive aquilo. É uma fé viva. Se o nosso Deus, se o nosso Jesus está vivo, a nossa fé está pautada nele, ele é a nossa esperança, então nós temos que ter uma fé viva. E é muito gratificante ver aqueles adolescentes aceitando Jesus, autorizando o Espírito Santo a controlar as suas vidas. Nós sabemos que os dias são maus, e a Bíblia diz que à medida em que se aproxima o grande dia, que é o que nós vamos falar hoje, pior vai ficando, gente. O que eu posso fazer hoje? Venha para a igreja. Busque ao Senhor. Você sabe que Jesus, mais do que nunca, ele foi um dos primeiros a nos ensinar como divulgar o reino. Como falar desse reino de uma forma real, verdadeira. Como que Jesus ensinou? Fazendo. Como que ele ensinou a gente a orar? Orando. Como ele ensinou a perdoar? Perdoando. Como ele ensinou a gente a demonstrar os nossos sentimentos? Fazendo. Jesus demonstrou? Sim, gente, aquelas lágrimas de sangue não foram à toa, não. Aquele choro diante de Jerusalém não foi à toa. Então nós temos um Deus que tudo que ele pediu para nós, ele fez antes. Eu sou fã desse Jesus, porque ele nunca pediu para eu fazer algo que ele não tenha feito. Quando ele disse para a gente perdoar lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele falou assim, para quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim, ele tinha autoridade para falar. Ele deixou a glória, ele deixou o Pai. Então nós temos um Jesus que fala, não de falar, mas um Jesus de agir, de fazer. Nós conhecemos um Deus que cura, um Deus que faz. Eu sou prova da cura. Por isso, se tem alguém hoje que precisa ser curado, hoje é o dia. A Bíblia diz, e enviou-lhes a sua palavra e os curou. Ontem nós começamos o nosso primeiro podcast, aqui da PIB Norte. Algumas mulheres, Deus colocou em meu coração, elas aceitaram o desafio de se expor. Porque eu preciso ter coragem para me expor. Eu não tenho problema com isso, mas eu respeito também quem tem, claro. Jesus também se expunha, né, gente? Aí, tá vendo? E aí essas mulheres, a Patrícia expôs que foi curada do câncer, Jaque expôs como foi a sua infância, Ludmila falou do caso do seu filho que foi curado, a Thalita falou da Luísa que foi curada, enfim, a Jaque falou, a Diana falou como é que foi com o seu filho, enfim, foi uma bênção. Participa aí desse podcast. Você vai ver e conhecer um Deus que está agindo, que está atuando. Como que eu divulgo o reino de Deus? A sua vinda, o que acontecerá? Vivendo e divulgando o que acontece. E como que eu vou falar? Por que as pessoas vão querer vir para a igreja, vir para conhecer o reino, se eu não for uma referência para que isso aconteça? Mas olha que interessante. Jesus, ele nos ensinou até isso, como fazer. Como divulgar esse reino? Eis que surge na Galileia um pregador itinerante, que começa a falar da existência de um reino diferente dos demais reinos que estavam acontecendo naquela época. E esse reino, gente, ele inclui, ele acolhe pessoas, crianças, homens, mulheres, ricos, pobres, doentes, sãos. Ele acolhe quem quer. Por isso a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, quem quiser. E ele começa fazendo. Mas olha que interessante, uma das coisas que Jesus falou o tempo todo para os seus discípulos foi sobre a fé. E o que me motivou hoje a falar sobre essa fé é que nessa semana que passou? Sim, na semana que passou. Eu estava lá fazendo a minha pesquisa e enquanto eu conversava com essas mulheres, uma delas começou a vomitar, quase vomitou no meu pé. A outra, a máquina de hemodiálise disparou, tiveram que chamar o médico. Outro, teve que uma médica vir correndo aplicar uma injeção na barriga.
naquele momento a gente fica parado, porque a gente pensa que vai abençoar pessoas, mas é a gente que é abençoado. O que é que faz uma pessoa que está falando do amor de Deus, falando que tem fé em Deus, e no momento em que ela está falando desse Deus, ela passa mal, ela poderia falar, ei Deus, e aí? Estou exaltando o seu nome, estou reconhecendo quem o Senhor é. Diante de todos, as pessoas falam alto, todo mundo escuta, é uma sala. E ainda assim, passando mal, e eu disse para essas pessoas, a senhora quer que eu pare? Não, por favor. Aí a pessoa se recompõe, melhora e a gente continua. Uma das perguntas que me chama a atenção é, com esse diagnóstico, a sua fé foi abalada? Não. No começo, sim, eu assustei. Mas depois o Senhor foi trabalhando no meu coração e a minha fé foi sendo forjada e eu fui vendo que de fato eu posso oferecer ao Senhor com a minha vida. Porque nós sabemos que a hemodiálise é um tratamento paliativo, não tem cura. E a pessoa vai ali dia sim, dia não, passa 5 horas numa máquina, passando o sangue dela para a máquina devolvendo, a pessoa vai embora, ela perdeu aquele dia, porque ela chegou, primeiro que ela chegou ali, 5 da manhã. Que hora que ela saiu da casa dela? A maioria vem de fora. Pensa. Depois da hemodiálise, a pessoa só quer ficar deitada porque ela se sente muito fraca, debilitada, fragilizada. Só no outro dia que ela melhora, naquele dia que ela está bem, ela já vai se organizar para ir para o outro dia, sai na madrugada, ou seja, como que é a vida dessa pessoa? E aí eu comecei a ver a fé dessas pessoas. Essas pessoas dizendo para mim, diante de todos, que ela não vai desistir. Muitos desistem por muito menos. Mas aquele povo está lá, gente. Eu quero viver. E quero te dizer, pessoas muitas vezes que estão cegas porque perderam a visão durante a vida. Pessoas que estão fazendo hemodiálise porque perderam o rim, mas já estão com câncer. A coisa não é pouquinho ali, não. Se ela falasse assim, Deus, eu não quero mais saber do Senhor, porque quando eu mais precisei, se eu fosse Deus, eu ia falar, dá um alívio para ela aí. Que mas olha, gente, ela não faz isso. Essas pessoas que eu conversei, Deus falou tanto ao meu coração, e o Senhor não exige tanto de nós. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus 14. A gente sabe que fé é a convicção daquilo que a gente nem está vendo, né? A gente nem vê. Mas é a certeza daquilo que a gente espera. Eu não sei o que você está esperando hoje. Tem muitas pessoas hoje que esperam o resultado de um diagnóstico. E esse tempo de espera, gente, é terrível. Mas olha o que o Senhor fala para um homem que já era discípulo dele. Você vai entender por que a gente está falando disso aqui. O próprio Jesus vai explicar mais para frente por que Ele quer que nós tenhamos fé. E por que Ele dá o exemplo desse tipo de fé. É interessante. E aqui em Mateus 14, é uma situação em que o próprio Jesus diz para os discípulos assim, vão para o outro lado. E eles estavam cansados, mas Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado. E eles entraram no barco. E na madrugada, gente, aquelas ondas começaram a bater contra o barco deles, e aquelas ondas, e eles começaram a ficar fadigados e cansados, e Jesus vendo de longe, observando tudo, a Bíblia diz que ele provavelmente atendeu, já era na 4ª vigília da noite, isso provavelmente é umas 3 horas da manhã, mas quando ele pediu que os discípulos entrassem no barco, era antes do anoitecer, na 1ª vigília, das 6 às 9. O que eu aprendo com isso? O Senhor permitiu até onde eles conseguiam. E estava olhando de longe. E a Bíblia diz, se a gente lê, gente, que ele começou a andar sobre as águas, Jesus, e a Bíblia diz que ele ia passar adiante, para frente do barco que os discípulos estavam. E aí começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Aí Pedro, todo impulsivo, ele diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus imediatamente vem e Pedro vai. Os 11 ficaram no barco.
Só Pedro foi. Mas olha o que acontece, gente. Pedro afunda. Jesus podia falar assim, Pedro, você afundou, mas não tem problema não. Sabe por quê? Os outros nem foram, os outros nem tentaram. Eu vou aliviar para você, mas não teve isso. Jesus ele só tinha 3 anos aqui na terra para ensinar os discípulos dele. Ele tinha, todo momento era uma lição, todo momento era um ensinamento, porque ele só tinha 3 anos para ensinar, para dar esse curso para os discípulos. E ele aqui já estava andando há algum tempo com eles. Então, no capítulo 14, no versículo 31, diz assim, e quando ele afunda, Jesus disse, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Já levou uma aqui. Levou ou não levou, gente? É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, você está andando comigo? Você não me conhece ainda, Pedro? Você não me conhece? E aí, quando nós lemos num outro texto, agora abre comigo em Mateus 17, se você tiver fácil. Nós estávamos em Mateus 14, vai lá para o Mateus 17 e 19. Nós vamos entender agora que Jesus, ele dá um exemplo de um tipo de fé. Olha só, Mateus 17, 19 diz assim, mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles tentaram e não conseguiram, gente. E aí eles ficaram assim, indignados, atônitos e perguntaram, por que a gente não conseguiu? Aí disse, porque a sua fé é muito pequena. De novo, a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, aqui eu já posso parar de ler. Acabou de falar para Pedro, acabou de falar para os discípulos que não é para ter uma pequena fé. Agora ele manda ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Eu ia trazer. É muito pequeno. Naquele tempo, era o menor grão naquele tempo. Hoje tem outros grãos. E naquela região também era o menor. E aí ele fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá. E ele se moveria, e nada seria impossível para você. Ou seja, estamos vendo um Jesus ensinar que ele quer uma fé pequena. Peraí, ele quer ou não quer uma fé pequena? Você poderia me perguntar. Seria uma pergunta relevante. Ele quer ou não quer? Mas ele não quer qualquer fé. Ele quer aquela que se pareça com um grão de mostarda. Não só em tamanho, mas o que ela vai representar. Você sabia que a mostarda, ela dá uma árvore mais de 4 metros de altura. Ela é gigante. Então ele não comparou a qualquer coisa. Ele não disse por dizer. Ele tinha um porquê. Não é para você ter qualquer fé. E aqui, lembrando que ele está falando com os discípulos. Para a multidão ele ensinava diferente, mas para os discípulos ele estava exigindo, vocês precisam ter fé. Por quê? Porque esses 12, eles iriam incendiar o mundo. E foi o que aconteceu. Mas eles precisavam entender primeiro eles, que tipo de fé que Jesus queria. E lá em Lucas 17, 5, 6 diz assim, Senhor, faça a nossa fé crescer. E no versículo 6, o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, mais uma vez. Ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vemos Paulo aos Romanos falando da medida da fé, falando que o Senhor é quem nos dá a fé conforme cada um. Nós vemos em Coríntios que Paulo também ensina à igreja sobre os mistérios e que nós tenhamos fé para mover montanhas. O Senhor já ensinou lá atrás. Qual é a fé que move montanhas? É o do grão de mostarda. Nós vemos também em Coríntios 5, 7, que ele diz, não andemos por vistas, mas por fé. Também falou sobre fé. Mas é interessante que muitos precisam materializar a fé. Não é essa fé que o Senhor quer. Ele quer aquela fé que você não está vendo, mas pela palavra. Pelo que está na palavra. Lembra do centurião? Ele chegou até Jesus. O meu servo está doente.
Ele falou, eu já vou na sua casa. Ele falou, não, Senhor, eu não sou nem digno de pisar, que o Senhor pise na minha casa. Dê apenas uma ordem, porque como o Senhor tem autoridade, eu estou parafraseando, eu sei o que é ter autoridade, eu dou ordem para os meus empregados. Se o Senhor der apenas uma ordem, o meu servo será curado. E foi o que aconteceu. Só pela palavra. Gente, pela palavra o mundo foi criado. Que haja firmamento, que haja a água embaixo, que haja sol, que haja luz. Era tudo treva. Tudo pela palavra. E é isso que o Senhor estava nos ensinando. E olha que interessante. Quando nós falamos de uma fé, uma semente, num grão de mostarda, mas a gente sabe que essa semente precisa crescer. Precisa ou não precisa? Como que essa semente cresce, gente? Ela precisa estar num solo. Ela precisa ser regada. Olha aqui para mim. Não olha para o lado, não. Ela precisa ser regada. Senão ela não cresce. Ela precisa de um solo adubado. Senão ela não cresce. Como a sua fé vai deixar de ser grão de mostarda? Quando você estiver num ambiente favorável. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? A palavra de Deus. Venha para a igreja. Você que está nos assistindo, o pastor Anderson já disse, vá para uma igreja. Venha para a igreja. Não é qualquer igreja? Não, é uma igreja que prega a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. O que mais que aumenta a minha fé? Quando eu oro, estou orando falando com quem? Não estou vendo. Por que estou orando? Porque acredito no Deus invisível. Acredito. Estou exercendo a minha fé. Eu preciso estar na comunhão da igreja. É muito importante a comunhão da igreja. Ontem, quando nós falamos no podcast, todas as irmãs, as 5, foi unânime. Eu louvo a Deus, porque eu faço parte de uma igreja. Porque quando eu tive medo, a igreja me levantou. Eu louvo a Deus, porque quando eu não sabia o que fazer, a igreja estava lá pronta, como atalaias do Senhor, em oração, como colunas me sustentando. Eu louvo a Deus, cada uma foi dando uma palavra. E quando a gente não tem força para orar, alguém está orando por nós. Mas nós precisamos orar sim? Sim, gente. John Wesley diz que Deus não faz além de responder a nossa oração. Porque diz assim a palavra, ó, se o meu povo, é uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor, o nosso Deus, ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará as nossas vidas, sarará a nossa terra, sarará o nosso coração, a nossa enfermidade. Se é uma condição, eu preciso orar. Eu preciso. Mas quando eu não tenho condições de orar, o Senhor levanta pessoas para orar por mim. Lembra daqueles amigos do paralítico que levou o paralítico pelo telhado, gente? Um trabalho. Eu começo a imaginar a cena. Gente, se aquele amigo cai de lá, ele ia não só ficar paralítico, mas tudo quebrado, tudo machucado. Estava amarrado numa maca. A gente olha a figurinha assim, parece até alguma coisa interessante, mas foi desconstruído no telhado de alguém que nem pediram para fazer aquilo. Viram a multidão ali? Não, calma, aqui não vai dar certo. Muita gente, ó, não vai dar certo, vamos por lá. Geralmente naquele tempo, as casas por trás tinham uma escada, porque eles secavam trigo em cima da casa, na laje, né? Não é como a nossa. Mas eles foram pelo lado e entraram na casa. Primeira coisa que Jesus disse para este homem, quando esse homem desceu de frente para Jesus: tem de bom ânimo, filho. Como que ele estava? Desanimado. Desanimado, ora? Não. Mas alguém orou por ele. Alguém fez com ele. E é esse o papel da igreja. Agora, quando a gente olha, por que Jesus falava com parábolas? Em Mateus 13:31, abre aí comigo, você vai entender por que uma parábola. Porque Jesus ele queria se certificar que todos os ouvintes, todos, estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Era muito importante para Jesus, ele tinha só 3 anos na terra. E por onde ele passava, tudo tinha que ser muito esclarecido. E até hoje, gente, eu vejo que um bom pregador é aquele que todos entendem a palavra, claro, com a atuação do Espírito Santo.
e vão embora com o seu coração aquecido, porque o Senhor falou com ele está encorajado para receber a semana. E aí, em Mateus 13, 31, diz assim: Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta. E olha o que o profeta disse: eu lhes falarei por meio de parábolas. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Gente, não é fácil não você falar do reino dos céus. Eu trabalhei de vendedora há muitos anos. Você mostrando a blusa para a pessoa ali, a calça, o móvel, nem sempre você faz a venda. Agora, como que você fala de um Jesus, acredite nele, se ninguém está vendo? É através do que você fala, através do que você vive, através da sua experiência, da sua certeza, da sua convicção, que o outro vai entender também. E Jesus nos ensina com uma parábola. Olha, gente, como se parece com a gente. A gente vai falar alguma coisa, a gente fala assim: gente, certa vez eu estava em lugar, olha lá, contando história. Você acredita que eu estava num lugar e eu senti Deus falando comigo? Olha lá, história. Eu fiquei sabendo que fulano orou, estava com câncer e foi, olha lá, histórias. Histórias tocam o coração das pessoas. E Jesus sabia disso. E é interessante que ele pegava coisas, gente, da vivência daquelas pessoas que estavam ali. Quem era agricultor, ele usava as coisas da agricultura. Quem era pescador, Pedro, você vai ser pescador de homens, ele usava o peixe para falar para Pedro quem ele seria. Então é um jogo rápido. Rápido esse Jesus. E era assim que ele fazia. E funcionava. Lá em Marcos 4:30, não precisa abrir se você não quiser, diz assim: como posso descrever o reino de Deus? É Jesus falando. Que comparação devo usar? Porque as pessoas precisavam entender. Como eu posso ilustrar isso? E aí ele falou, é como uma semente. Gostava de semente, Jesus, né? Porque semente vai virar alguma coisa, gente. Semente vai crescer. Semente tem um processo. É como uma semente de mostarda que plantada na terra é a menor das sementes. Versículo 32, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Um profeta lá atrás já falou dessa árvore. E já falou que a igreja seria assim, como essa árvore, que iria acolher a outros. E aí, no versículo 33, Jesus usou muitas histórias, ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Interessante que sementes, elas se cuidadas, se regadas, elas vão germinar. Você sabe que também as sementes, as palavras, são sementes. Os seus atos são sementes. A sua vida, tudo que você está fazendo são sementes. Não verbalize o que você não quer ver na realidade na sua vida, viu? Cuidado com o que você fala, porque essa semente vai germinar. Quantas pessoas falam, esse menino não vai dar em nada, esse menino não me ajuda, esse menino... Você está falando o quê para esse menino? Bênção ou maldição? Essa semente que você está lançando vai germinar. A minha mãe... Vou falar da minha mãe. Quando a gente era pequena, ela colocava a mão na nossa cabeça e falava, você vai ser doutora, caiu para Morgana. Olha. Você vai ser professora, caiu em mim, gente. Professora. É uma benção, professor, gente, estou brincando. E aí, minha mãe profetizava e profetizava. E hoje nós somos aquilo. Quando meu irmão era envolvido com droga, ele entrava na porta de casa, tinha um corredor, tem até hoje, na casa da minha mãe. E ela falava assim, meu irmão, gente, estava drogado, muitas vezes estava bêbado. Minha mãe falava, oh, glória a Deus, entrou um servo do Senhor, um homem de família. Eu falei, aí, fumou também, gente. Onde que meu irmão é isso aí? É um servo de Deus, um homem de família. Hoje ele é tudo que minha mãe falou. Minha mãe estava cheia assim, não de droga, mas do Espírito Santo, amém? Por isso, cuidado com o que você fala.
Diga, hoje vai ser uma bênção a minha vida. Essa semana eu vou vender como nunca. Vai profetizando aí, vai abençoando, vai lançando sementes que você vai colher. O que você quer colher hoje? Sobre resultados, sobre exames. Diga para o Senhor. Essa parábola que nós estamos estudando descreve a semeadura de uma pequena semente. A menor de todas. Essa semente brota uma planta que nós sabemos que vai crescer até 4 metros. Fala de mistérios dos céus. É uma referência à igreja, presta atenção. Ela manifesta o reino dos céus em um povo salvo pela graça. Que somos nós, está falando da gente aqui. Esse povo, Deus governa, ele é amado, respeitado e obedecido. Você tem feito isso? Tem feito sim, em nome de Jesus. Você está aqui em pleno domingo à noite. Podia estar na tua casa, mas você escolheu estar aqui, porque você é um Deus, tem um Deus que você ama, que você quer ouvir dele, que você obedece, que você quer aprender, que você quer crescer, você quer que a sua fé cresça pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, amém? E olha que interessante. Essa até é uma lição para a gente. Você sabia que quando a gente coloca uma semente, quem já viu uma planta crescendo? A gente não vê, né? A gente só olha, cresceu mais um pouco. Eu tenho um jardim de inverno lá em casa, que eu plantei uma pata de elefante. Para mim, ela nunca cresce. De repente, eu olho, olha, cresceu um tanto assim. Ou seja, cresce em silêncio. O que eu aprendo com isso? Quando você estiver em ascensão, não fala, gente, para as pessoas. Não fala ainda, não. Fala para Deus, Deus, eu te glorifico porque eu estou crescendo financeiramente, espiritualmente, passei num concurso. Não fala. Você só pode falar bastante quando estiver dando errado, porque a árvore quando cai faz barulho, não é? Mas quando ela está crescendo é no silêncio. Aprende com a natureza. Deus está pregando para nós através da natureza. Às vezes as pessoas começam a dar errado as coisas, sabe por quê? Falou demais. Falou que não era para ter falado. Eu sei que a gente fica muito feliz de falar as coisas, como eu também gosto de falar, mas muitas vezes a gente se dá mal. Fala o que não era para ter falado. Olha só. No Antigo Testamento, nos lembra de uma descrição de um grande reino que reúne muitas nações como uma grande árvore, que reúne pássaros e que fazem os seus ninhos em seus ramos. Se a gente olhar uma árvore, gente, Jesus não colocou o reino dos céus, não assemelhou à toa a um grão de mostarda. Primeiro que começa pequeno. Ele começou também pequeno com os discípulos, só 12. Ainda um saiu, só 11. Foi o suficiente para incendiar o mundo. Mas o reino dos céus começa pequeno. E a grande árvore serve para acolher tantos pássaros de tantas nações. Toda vez que eu estou indo lá para a Famerp, eu passo por uma árvore, debaixo de uma árvore, que está cheia de pássaro. E eu já até fico me esquivando. E o Senhor falando comigo através dessa palavra, e eu estava assistindo os pássaros. Falei, gente, esses pássaros, né? Nossa, mas tem pássaro nessa árvore. E eu passo longe para que não façam nada em mim. O chão é todo sujo. Se a gente analisar, gente, a gente levar para a realidade dos nossos dias, existem pássaros que só fazem barulho. Conhece alguém assim? Que não faz nada, não são guiados pelo Espírito. Existem pássaros que comem o fruto do outro, não é? Que está brigando com o outro, o fruto cai para o chão. Isso é igreja. Mas por mais que o inimigo tente destruir a igreja, a Bíblia diz já que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele não vai triunfar no nome de Jesus contra a igreja. Por mais que falem, por mais que desmereçam, por mais que tentem acabar com a Bíblia, por mais que falem que ela precisa ser refeita, que só tem discurso de ódio, a gente sabe quem que está arquitetando isso. Mas nós sabemos o final daquele que prevalecer. Em Ezequiel 17, 22, eu quero ler, você não precisa abrir. Ezequiel 17, 22 diz assim: assim diz o Senhor soberano, pegarei um ramo na ponta de um cedro alto e ali plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. 22, ele se tornará um cedro majestoso. Olha só,
uma grande árvore, que estenderá os seus ramos e produzirá sementes. As aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e a faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falarei e cumprirei o que prometi. Nós estamos vendo aqui Ezequiel falar do reino dos céus através de uma árvore. E o próprio Deus está falando: eu faço uma árvore crescer. Eu faço uma árvore seca florescer. Eu faço uma árvore verde murchar. Eu sou o Todo-Poderoso. E essa árvore grande, esse cedro grande, pássaros de todas as espécies virão até ela e se alimentarão. O que nós estamos entendendo? Todas as nações virão a esta árvore e se alimentarão, que é a igreja. Ou seja, ele levanta quem ele quer, ele destrói quem ele quer, porque ele é o Todo-Poderoso. Amém? Olha só, eu quero colocar agora um clipe que eu acho muito interessante. Eu queria que o pessoal colocasse. E esse clipe, gente, vai mostrar a segunda parte da mensagem que nós vamos entrar. São guinos, são zebras que elas têm que passar por um rio. E muitas vezes esses animais são mortos por jacarés de quase 900 quilos, ou até são mortos pela correnteza. Mas eles precisam passar por este rio. Pode colocar, por favor. É a migração. Olha eles lá. É muito, gente, são muitos. Onde eles estão? Tem alimento, tem comida, mas isso não é um fim em si mesmo. A vida deles não pode ficar só ali. E essa espécie, esses animais, por um intuito animal, eles têm que passar por este rio, porque do outro lado existe algo melhor. São milhares. Aí é a África. Eu pedi para não colocar o som, porque o som não é muito interessante. Olha lá. De repente, um deles começa em direção ao rio. Aí. Vai começar. E aí que tem jacarés gigantes. Tá comprido, né? Mas vai chegar. Estão olhando lá para o desafio que eles vão ter. Todo ano isso acontece na África. Todo ano. Olha lá, começa. E eles vão passando. Tem jacaré lá, depois vocês vão ver. Alguns não conseguem atravessar.
É fundo, tem um período que é fundo o rio. Tem um momento que... Olha lá o jacaré. Até aí tá bom. Tá bom já. Já deu pra gente. O outro lado, gente, é tão bonito, é tudo verde. Mas é que demora um pouco. Mas pode cortar, pode cortar. Amém. E olha que interessante. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Apocalipse 21. Agora eu quero que você abra junto comigo. Vocês vão entender por que nós estamos falando desse rio. Existe um rio, gente, que todos nós vamos atravessar. Enquanto a gente não atravessa esse rio, enquanto não chega o momento da gente atravessar esse rio, eu preciso viver aqui intensamente. Eu preciso falar para todo mundo que está aqui, olha, o reino é chegado, o tempo é chegado, creia, ele vai voltar. Eu preciso ser pregador convicto e falar para as pessoas, olha, existe um lugar que não haverá choro, não haverá clamor, não haverá tristeza. Vocês vão ver onde é. Apocalipse 21, de 1 em diante, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, que é aqui. E o mar já não existia, que é o mar que eu estou falando. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que dizia, que vinha do trono: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Essa é uma das partes mais bonitas. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque lá não haverá choro, não haverá enfermidade, não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá mais morte, não haverá choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse mais ainda: está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, é isso que nós precisamos proclamar aqui. O vencedor herdará tudo. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É fantástico, gente, isso. Quem acredita nisso, diz amém. Amém. Então nós precisamos abrir as nossas bocas e falar para as pessoas neste tempo. Pessoas enfermas, acredite, existe um Deus que cura, existe um Deus que transforma, existe um Deus que liberta. A minha família foi liberta de demônios, gente. Eu posso te falar disso. Eu fui curada de enfermidade, eu não conheço um Deus de ouvir falar. Gente, eu preciso falar. Eu estava na Disney. É Disney, falei certo. Eu vi um Mickey gigante, com a mão assim. Eu dei a mão para o Mickey e falei: rapaz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E é interessante, porque a gente fala de ali eu estava vendo o Mickey, mas a gente vai falar para as pessoas de um Deus que eles não conhecem, mas um Deus que a gente vive. Um Deus que eu sei o Deus que eu estou te falando. Antes eu conhecia esse Deus de ouvir falar, mas agora eu ando com ele. Como Jó fez, agora eu ando com ele. Ele é o meu Deus, ele me ouve, ele me cura, ele me traz a provisão, ele me tira todos os medos. Mas olha, fica firme. Um dia todo esse choro vai acabar, porque não haverá choro lá. E nós vamos passar no grande rio, e ele enxugará todas as nossas lágrimas. Lá não haverá tristeza, não haverá nem sol, porque o próprio Deus brilhará. E se você continuar lendo Apocalipse, você vai ver que as portas são feitas de pérola, que as ruas são feitas de ouro. Vai ser fantástico, gente. Por isso eu preciso abrir a minha boca e falar para as pessoas: não desanima, não desanima, vai dar tudo certo. Aquele que morreu por nós estará esperando a gente do outro lado. Ele é Jesus e um dia nós encontraremos com ele. Nós o veremos face a face. Não desanime. Nós precisamos de pregadores hoje. Mulheres, homens, crianças,
que falem a verdade. Existe um Deus que transforma. Eu sou prova disso. Existe um Deus que cura, porque eu vi a cura, eu fui curado. Existe um Deus que traz a provisão quando você está passando necessidade e alguém pergunta para você, como fizeram comigo. Você sabe de alguém que precisa de uma cesta básica? Eu falei, eu. E é um Deus que vai lá na sua porta, leva a provisão. E te abençoa, e te ouve. E Ele é capaz de fazer o seu emprego, o seu local de trabalho, o melhor. Sabe por quê? Porque você está lá. E Ele tem prazer em te honrar. Ele pode fazer da sua loja, do seu estabelecimento, da sua clínica, a melhor de São José do Rio Preto. Se eu declarar, se eu orar, se eu buscar, se eu acreditar. Quantas vezes você falou para Deus, Deus, eu serei a melhor aluna dessa professora de inglês. Porque o Senhor está comigo. Vai lançando semente. Vai profetizando. Eu quero chamar aqui agora o coral da irmã Sunamita. Nós iremos cantar uma canção que fala muito conosco sobre isso. Sobre o grande dia. O dia em que o Senhor está nos esperando. E que irá se cumprir tudo aquilo que está na palavra de Deus. Não haverá choro. Lá não vai ter nem clamor, gente. Eu não preciso clamar. Eu não preciso nem orar. Não tenho problemas lá. Coloque-se em pé para cantar junto com a gente. É um cântico mais antigo.